Oi. Antes de começar o programa de hoje, eu quero te dar uma dica. É que o podcast Alô Ciência tá com uma temporada nova. É uma série chamada Nós na Evolução. Em 6 episódios, você vai entender como nós, seres humanos, interferimos na evolução das espécies. Os episódios abordam temas que vão desde o passado da humanidade, como a domesticação de cães, o surgimento da agricultura, a relação do ser humano com a extinção de mamíferos gigantes, até os dias de hoje, com a urbanização, as superbactérias e os impactos das mudanças climáticas. Há mais de 8 anos, o Alô Ciência traz discussões no formato de mesa redonda, conectando ciência, sociedade, cultura e política. Mas nessa nova temporada, a proposta é diferente. Um formato narrativo, cheio de histórias envolventes, múltiplas entrevistas, relatos pessoais e uma imersão sonora que vai te transportar para o centro desses temas. Então, quando terminar o nosso episódio, procura aí pela nova temporada do Alô Ciência no seu aplicativo de podcast. Escuta, que você não vai se arrepender. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. No dia 28 de dezembro de 2024, uma jornalista entediada chamada Marie de Klerk publicou as seguintes linhas na rede social Blue Sky. Eu queria muito ser uma jornalista bucetuda para oferecer, sem ter vergonha nenhuma, uma reportagem meio David Foster Wallace sobre Balneário Camboriú e ser paga para passar uma semana conversando com um corretor de imóvel, vendendo apartamento no 85º andar e farmacêutico vendendo Tadalafila para os agroboy. A postagem me chamou a atenção por 3 motivos. Primeiro, porque a pauta, obviamente, tinha tudo a ver com a Rádio Escafandro. Segundo, porque eu já conhecia e admirava o trabalho da Marie. E terceiro, por essa ideia de uma reportagem meio David Foster Wallace. Porque o escritor americano David Foster Wallace é mais conhecido pelo longuíssimo e cabeçudíssimo romance Graça Infinita, ao qual certas línguas maldosas se referem como sem graça e infinito. Mas os escritos do Foster Wallace que mais me atraem são as reportagens. Tem uma bem famosa em que ele foi mandado para um festival de lagosta por uma revista de gastronomia e voltou com uma profunda pensata existencial. Mas quando eu li a postagem da Marie, lembrei de outra em que ele passa alguns dias no navio de cruzeiro, amargamente maravilhado com todas as estranhezas humanas envolvidas nessa tentativa quase sempre frustrada de hedonismo catártico, que são os cruzeiros marítimos. E assim, 4 meses depois, confirmando nosso compromisso com a pontualidade, voltamos ao horário previsto. A partir de agora, você pode tirar... a Marie de Klerk desceu para Balneário Camboriú. Fui logo depois da Páscoa, no dia 24 de abril, e voltei no dia 28. Então eu fui numa quinta, cheguei lá no final da tarde e voltei segunda-feira de noite. Você chega no aeroporto de Navegantes. A Marie saiu de São Paulo, chegou a Navegantes, foi convencida por um taxista que os motoristas de Uber de lá são todos sacanas. E ele me cobrou R$140 numa viagem que custaria 80. Então já comecei me sendo meio que a trouxa, assim, né? Mas, como diria David Foster Wallace, há males que vêm para o bem. Porque aí no caminho de Navegantes até Balneário, eu conheci o taxista Mikael. Ele, inclusive, é de Navegantes, 28 anos. E a gente trocou muita ideia no caminho. Eu achei ele um cara gente fina. E acho que ele falou, assim... Apesar dele ter te cobrado do... Apesar dele ter me cobrado aquele valor... Se bem que eu negociei, era 170. Eu falei, não, me dá um desconto. Ele me cobrou 140. Olha só, uau. Mestre da negociação. Aí ele falou uma coisa que eu ouvi ao longo do fim de semana inteiro. Nossa, você deveria ter vindo no fim de semana passado. Estava uma loucura. Existe um sentimento comum aos repórteres que apuram em campo, principalmente em viagens que se estendem por alguns dias, que é o de que a pauta não tá virando. Porque os acontecimentos se diluem ao longo do tempo e isso provoca a incômoda sensação de que nada tá acontecendo. No caso da Marie,
em parte por conta da postura arredia que certos setores endinheirados da sociedade se colocam diante de podcasts progressistas, esse incômodo chegou a níveis excruciantes. Grande parte das pessoas com quem eu entrei em contato me ignoraram, assim, completamente. Ou ficaram me dando ghosting eterno, né? Tipo, já te respondo, e nunca mais voltava. Uma delas, inclusive, era a que eu mais queria conversar, que é uma médica que faz harmonização peniana, né? Harmonização íntima. E aí, inclusive, ela tem um outdoor. Quando eu entrei na cidade, eu vi literalmente o outdoor. A cara dela lá, que era tipo assim, troque seu Fusca por uma Ferrari. Era uma coisa muito... O Fusca no carro? O Fusca é o capô de Fusca, né? E aí trocar por uma Ferrari, mas eu acho que ela tá falando de pênis também. Mas ela deveria ter usado alguma coisa de prédio, nesse caso. Mas tudo bem, eu não vou ficar falando do marketing alheio. A secretária dela me deu, assim, ghostings... boy lixo, assim, nesse nível. Não era o ghosting, é o pior ghosting. Que é tipo, vamos ver, vamos marcar, vamos tentar. Ninguém falava não pra mim, saca? E é isso, acho que pra jornalista a pior coisa do mundo é quando não tem o não. Sim. Porque pelo menos você parte pra frente, né? Basicamente, já chegou num ponto que eu comecei a implorar pras pessoas, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso que você fale comigo, senão eu vou perder meu emprego. Seu emprego na Rádio Escafandro. E aí, além disso, todas as minhas decisões que eu fiz em Balneário Camboriú, todas elas completamente erradas, foi realmente uma comédia de erros. Apesar de se sentir nessa comédia de erros, ao longo dos 5 dias que passou em BC, a Marie foi recolhendo preciosas pecinhas de informação pelo caminho. Uma das primeiras foi trazida pelo taxista Mikael, já na viagem de ida. Os amigos dele costumam alugar Land Rover pra ir pra rolê, pra balada em Balneário. E aí eu perguntei por quê? Porque eles gostam de carro? Ele, não, pra ter uma chance. Pra competir, pra ter uma chance de pegar as minas e tal. E assim, no fim da jornada, essas pecinhas vão formar um retrato peculiar e profundo de uma cidade que é a metáfora perfeita para uma das faces dessa estranha combinação de elementos materiais e imateriais que a gente, quase sempre sem pensar, chama de Brasil. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 140 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai acompanhar as aventuras e desventuras de uma intrépida repórter pela cidade onde imobiliárias trocam imóveis por soja, onde os pênis e os maxilares são artificialmente harmonizados, onde os corretores se gabam de cobrar o metro quadrado mais caro do Brasil, onde mergulhadores pescam iPhones e onde a ostentação não só é permitida, como faz parte do convívio social. E ao escutar esse episódio, você pode ter a impressão que a viagem a Balneário Camboriú é a única matéria-prima para essa nossa narrativa. Mas a verdade é que a Marie começou a levantar fontes, conversar com pessoas, mapear lugares e planejar a logística meses antes. A viagem foi só a cereja do bolo. Uma cereja que, importante dizer, não saiu barato, porque envolveu passagens aéreas, taxistas simpáticos porém gananciosos, alimentação e hospedagem. E além disso, teve todo o trabalho de apuração anterior e posterior à viagem. E a gente só conseguiu arcar com todos esses custos porque uma parte dos ouvintes apoia o podcast financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo e é bem fácil fazer parte dela. Também é totalmente seguro. É só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Lá você também consegue ver todas as vantagens que ganha ao se tornar um ouvinte financiador. Ah, não quero apoiar pelo Catarse. Não conheço, não vi, mas já não gosto. Não tem problema. Você pode apoiar pelo PayPal, pelo Orelo ou pelo genial Pix recorrente. Esses caminhos todos estão agrupados lá no nosso site, que é radioescafandro.com, na aba Apoie. No mais, se você já está entre as pessoas luminosas que apoiam a Rádio Escafandro, gente como a Camila Biasotto Araújo Schwarzinger, a Tânia Brandão, a Letícia Coronel Jardim e o Mário Salaroli, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Assim que deixou as malas no Airbnb, a Marie de Klerk resolveu fazer um primeiro reconhecimento da cidade.
Já coloquei uma roupa de corrida, porque, enfim, não é sempre que você tem uma chance de correr na orla da praia, né? Além disso, ela queria ver o famoso skyline de Balneário Camboriú. Pra quem não sabe, os skyline são aqueles prédios gigantescos que a cidade ficou conhecida, que ficam na orla, na Avenida Atlântica, na Praia Central. Os arranha-céus viraram a marca do balneário. O prédio mais alto do Brasil, o One Tower, fica lá. São aqueles prédios que você perde de vista, mas eles têm algo muito engraçado que, primeiro, eles são muito finos e muito longos. É uma cidade muito pequena territorialmente, ela tem pouco mais de 46 km², é o segundo menor município em território de Santa Catarina. Esse é o vereador petista Eduardo Zanata de Carvalho. Só que foi optado por essa verticalização e por um modelo de construção que ele privilegia não a habitação como moradia, mas sim para fazer negócio. Ele é o único vereador progressista de BC. Também foi o único que topou falar com a Marie numa entrevista que foi gravada à distância antes da ida dela para a cidade. O Sinduscon, que é o sindicato patronal, né, das construtoras, eles fizeram uma pesquisa, a Agenda Imobiliária BC. Ali, para ter noção, dizia que de cada 10 apartamentos novos vendidos em Balneário Camboriú, só 2 a pessoa que comprou declarava que era para morar. 20%, então 47% declarou que era para segunda residência e 33% para investimento. Então a gente vê que de cada 10, 8 é para outra finalidade. Vai andar à noite, você vai ver esses arranha-céus gigantescos com 3, 4 janelas acesas. O resto está tudo apagado, porque as pessoas não residem aqui. Segundo Zanata, essa visão, que pode soar distópica para alguns, soa um tanto sedutora para os políticos responsáveis pelas contas municipais. Porque esses apartamentos eles pagam IPTU, eles pagam ITBI e não demanda educação pública, não demanda saúde pública, transporte durante o ano. Então é uma máquina de arrecadação e que não precisa ter a contrapartida para essas pessoas. Por conta dessa máquina de arrecadação, Balneário Camboriú tem tarifa zero nos transportes públicos, por exemplo. Todos os dias, sem horário, nada, turista. E imagino que a população foi super bem aceito, né? A tarifa zero. Super, super. Aumentou 600% o número de passageiros. A cidade de Balneário Camboriú fica no litoral de Santa Catarina, situada a 100 km ao sul de Joinville. É uma cidade de médio porte, com 140 mil habitantes, que se tornou autônoma só em 1964. Nessa época, já era um destino turístico, ainda que recebesse mais banhistas da região sul. O ex-presidente João Goulart, por exemplo, costumava passar férias por lá, e hoje a cidade mantém uma estátua em homenagem a ele. Na década de 1970, a BR-101 passou a cortar a cidade, o que automaticamente aumentou o fluxo de turistas e a tendência à verticalização. Mas a princípio eram prédios, normais, que não justificavam a fama de Dubai brasileira que a cidade tem hoje. Esse amor pelos arranha-céus, que de certa forma espelha a megalomania dos frequentadores mais endinheirados de BC, se intensificou a partir de 2014. Nessa época, o município passou a autorizar a construção de prédios mais altos do que o permitido pelo plano diretor. O objetivo? Pagar os papagaios do município. Na época, o município tinha alguns terrenos pendentes que tinham sido doados para a universidade, doado para a Federação Catarinense de Futebol, para fazer hospital, e as famílias nunca tinham sido indenizadas. Então sai uma decisão judicial. O município ia ter que pagar aproximadamente 180 milhões de reais na época, e não dava para botar isso no orçamento. E aí o município passa uma lei para arrecadar esse valor, que é esse índice de confortabilidade. Então, você tem uma construtora, você pode fazer naquele zoneamento 40 andares, você vai lá e protocola 65. Aí o céu virou o limite. Então, no centro, hoje é gabarito livre no centro de Balneário Camboriú. E assim, por mais falhos que sejam os planos diretores, eles têm uma função de ser. E o desrespeito a eles gera uma série de problemas. O mais óbvio deles é que quando todo mundo desce para BC fica à beira do colapso. Falta energia, falta água, que está no limite, a estação de captação e de tratamento de água.
Essa transmutação de utopia em distopia é especialmente notável nos dias próximos às viradas do ano. Nos últimos 3 ou 4 anos, a praia central ficou 100% imprópria para banho, porque a estação de tratamento de esgoto chegou a tratar menos de 10% do esgoto coletado. Teve gente que ficou parado nas avenidas da cidade tentando sair da praia, e assim, você vindo para cá, você vai ver que é pouca avenida. É uma avenida que corta de norte-sul, outra que corta do leste-oeste. 6 horas com o carro parado sem se mexer. Porque daí vem a região toda, vem muita gente de veículo individual. Então, assim, a cidade parou, virou caos. Apesar disso, os arranha-céus continuam subindo. Hoje tem construtora que protocolou o maior imóvel residencial do mundo, 152 andares. Na verdade, o Sena Tower, que pode ser o prédio residencial mais alto do mundo, deve ter 157 andares. É uma empreitada que envolve a família Sena, com a sobrinha do piloto sendo responsável pelo conceito da obra, a família Hang, do dono das lojas Avan, e a família Graciola, dona da FG Empreendimentos. Tem construtora que demoliu o prédio de 20 andares para fazer 2 torres de 75, incorporar o terreno. Faltou terreno, não tem mais terreno na cidade. Tem construtora que demoliu um prédio de 12 andares para fazer um de 65. Qual que é o que o Neymar comprou? É o Yacht House. Quantos andares tem? Esse tem 82, se eu não me engano, 81 andares. O Yacht House tem 81 andares. A cobertura do Neymar mede 280 metros quadrados e teria custado a bagatela de 60 milhões de reais. E eles são todos envidraçados e tal. Primeiro que, assim, além de ser pateticamente fálico, é fino, ou seja, meio engraçado. Além da finura, a Marie me disse que ficou impressionada com a similaridade dos prédios, principalmente das fachadas que dão para a rua. Vidro, algum revestimento tipo mármore branco, jardins recém-plantados com plantas parecidas. Quando eu olhei para o maior prédio, né, de Balneário, que é o One Tower, eu fiquei, nossa, será que eu preciso fazer uma mamografia de novo? Parece entrada de centro diagnóstico. E é uma arquitetura que se repete nesses prédios, sabe? O que torna tudo muito impessoal e zero praieiro. Isso voltou várias vezes na sua aventura, né? Que é uma cidade de praia, mas que você não se sente na praia, né? Zero. É muito engraçado que eu estive na praia, coloquei meu pezinho lá na água, não entrei porque, afinal de contas, no ano passado teve um problema de contaminação. Mesmo assim, eu não me senti na praia. Você não vê uma pessoa andando de chinelo, aquele velho de sunga comprando coisa no mercado, às vezes a 10 quilômetros da praia, que nem você vê no Rio de Janeiro, às vezes. Não tem isso daí, saca? Então eu acho que a praia é quase um item cenográfico para os prédios. No segundo dia, a comédia de erros de Marie de Klerk começou logo cedo na busca por um café que ajudasse a colocar as sinapses em marcha. Eu acordo muito cedo, eu queria só tomar um café e tudo abria depois das 8 lá, eu achei um. E aí, quando me serviram um cappuccino numa xícara Le Creuset, eu fiquei, fudeu. Tipo, é isso. Aí eu paguei R$25 no croissant e R$20 no cappuccino. R$45 foi um café e um cappuccino com dinheiro dos ouvintes da Rádio Escafandro. É isso Nossos aí. apoiadores. Foi o pior destino da história do crowdfunding, foi R$45 num café e num... Mas tudo bem, pelo menos estava alimentado, isso que importa. Era bom o croissant? E aí, esse primeiro dia foi o arquiteto. Ennio Frachetti. Ele me buscou no meu Airbnb e ele me levou na caminhonete dele pra andar pela cidade, assim. É um cara que, assim, visivelmente é um cara que gosta da cidade, assim, que ele tem uma conexão com ela. Gente com muito dinheiro fica se escondendo de ter apartamento, de lugares se cercando. Aqui tu entrou, vestiu uma bermuda, ninguém sabe quem tu é. Sim. Né? Uhum. E aí essa sensação de segurança que a cidade traz ajuda-me. Então isso eu acho que é um grande atrativo da cidade, né? Para o município investir bastante em segurança, né? Com a guarda municipal, uma das primeiras guardas municipais armadas do país. E ele me mostrou uma coisa, acho que define perfeitamente a cidade. Porque eu perguntei de prédios históricos lá, né? Eu gosto muito de velharia, né? E isso, acho que é a coisa que menos existe, não existe em Balneário. Primeiro que é uma cidade muito nova. Segundo que lá se constrói prédio em cima de prédio. Ele falou, você quer ver um prédio histórico? Eu vou te mostrar. E ele me levou pra Capela da Paz, que é uma igreja, é uma capela luterana, pequenininha, super, assim, não tem absolutamente nada demais.
Os donos desse terreno, era um terreno grande, quando eles venderam para construir, obviamente, prédios, eles falaram, nossa, a única exigência é que vocês não podem demolir a capela. E aí a solução foi, eles literalmente construíram um prédio em cima da capela. Tem meio que um arco em cima da capela e aí em cima começa um prédio, que são esses prédios de centro diagnóstico. Eu fiquei meio chocada com isso, sabe? Não tem outra escolha senão construir um prédio aqui. Na noite do segundo dia, a Marie de Klerk resolveu fazer algo que jornalistas fazem com frequência acima do normal. Encontrar outro jornalista. Fui encontrar com o Higino Vasconcelos. Meu plano era meio que, vou encontrar um rolê onde eu jamais pisaria pra ver, né, a fauna e a flora de Balneário, né? Só que aí, quando eu estava me arrumando para ir para o bar, eu fiquei, nossa, eu falei com só pessoas normais. Que horrível. Não, eu comecei a entrar em pânico porque eu fiquei assim, o que será que tem de interessante que eu vou trazer pro Tomás, né? O que tem de interessante aqui nessa cidade que eu tô trazendo? Eu não acho que isso tá sendo interessante que eu tô fazendo. Tipo, eu tô literalmente indo pra um bar aleatório pra beber com o meu amigo jornalista, sabe? Tipo, que eu não sou a Carrie Bradshaw do Sex and the City pra trazer esse tipo de coisa pro podcast. E comecei a entrar em pânico aí, porque eu fiquei, cara, eu preciso de uma história, eu preciso de um personagem legal. E ela encontrou o tal personagem legal no bar? Eu achava que ia ter uma Rua Augusta de Balneário, na qual os jovens estariam ali, né? Não encontro, não. Não tem, tá? Você tem que ir pra um rolê. E aí, os rolês que eu ia ver era, tipo, meio balada, e era a partir de R$200 pra entrar. Eu fiquei, gente... Mas no fim, depois de algumas frustrações enfileiradas, a Marie finalmente achou um bar... O bar era... Ok. Muito caro, pelo amor de Deus. Eu gastei um dinheiro que eu gastaria aqui num bar, tipo, muito fodão. Mas enfim. O que eu achei mais curioso, assim, do bar é que era meio que uma discrepância, assim, do padrão de beleza, né? Esse padrãozinho super Instagram, né? Todo mundo se parece um pouquinho, né? Tipo, homem e mulher. Mas eu senti que as minas tinham uma preocupação um pouco maior, assim, de estar dentro desse padrão. Harmonização facial, os lábios com preenchimento, cabelo comprido, com meio que umas luzes. Essa cara de filtro do Instagram. Cara de filtro do Instagram. E os homens não? Tinha um ou dois que até ficavam nesse padrãozinho, assim, de beleza, né? Mas nos homens eu não achei tanto, assim, não estavam muito se encaixando nisso, sabe? E aí? Bom, aí você tomou uns drinks? Eu tomei uns drinks com o Higino e com o marido dele, o Thiago, um amor de pessoa, mas a gente terminou a noite num podrão. Isso foi importante pra mim, porque eu tava tão frustrada com os drinks. Os drinks estavam ok, mas a comida, eu tava com muita fome. E paguei, tipo, sei lá, R$250. 2 drinks. Pra sair sóbria. Pra sair sóbria. O terceiro dia de viagem trazia um grande potencial de exterminar a nhaca da pauta. Primeiro, porque era sábado. Segundo, porque Marie tinha um personagem. Um personagem que morava numa praia perto de Balneário Camboriú. Eu cheguei nele através do sogro de um amigo meu, que é um cara que vende barco e tal. Aí ele me contou, tem um cara nessa praia que fica perto de Balneário, que chama Caixa de Aço, a praia, só que todo mundo fala Caixa d'Aço. A Marie falou com o cara dos barcos, que passou pra outro cara, que conhecia o cara de Caixa d'Aço, e passou o telefone dele pra Marie. E a Marie contou pro namorado dela que finalmente tinha achado alguém interessante e disposto a falar. Eu consegui o telefone do cara. Ele, que legal, como é que vai ser? Eu falei, então, ele mora numa praia que você chega de carro ou você chega de lancha, mas ela é um pouquinho difícil acesso e tal. Ele, legal. Ele mora num trailer. Ele, legal. E ele vai me levar pra andar de barco lá na praia. Ele, você vai com quem? Aí eu, vou eu. Aí ele... Você sabe que isso é um pouquinho perigoso, de certa forma, né? Diante disso, a Marie perguntou se o amigo dela, jornalista, Higino Vasconcelos, não se animava em agregar na aventura. E o Higino só mandou, putz, não é muito minha praia não, valeu. A solução da Marie? Minha brilhante solução foi chamar o Mikael, o taxista que me levou, que me cobrou R$140 pra me levar de Navegantes a Balneário.
Eu achei ele um menino bom, não bebe. Eu fiquei, pô... Tá aí. E assim, Mikael foi comigo pra essa praia em Caixadaço, que Caixadaço essa praia fica em Porto Belo, que é uma cidade bem próxima de Balneário. Caixadaço é uma praia pequenina encravada numa enseada cercada de Mata Atlântica. As águas tranquilas desse paraíso, outrora intocado, são visitadas por animais de hábitos peculiares. Uma espécie de primatas que tem estranhos hábitos migratórios e cujos rituais de acasalamento acontecem tanto em terra firme quanto em estruturas flutuantes criadas por eles mesmos. Acompanhada de seu intrépido taxista, nossa repórter se aventurou por esse território e pôde observar quando os primeiros bandos de primatas chegaram em suas estruturas flutuantes, chamadas por eles mesmos de lanchas. Os caras chegam de lancha lá, uma lancha estaciona do lado da outra e fica uma fileira gigante de lanchas conectadas, e isso chama amadrinhamento. E cada um com a sua música. Cada um com a sua música. Então era tipo assim, uma tava tocando MC Rodolfinho, outra tava tocando Jorge Mateus e a outra tava tocando... ai, sei lá. E aí isso virava uma cacofonia, assim, que parecia até um projeto noise, porque ficava tipo... Eles pegam um pedaço paradisíaco do litoral e transformam numa espécie de inferno temporário, é isso? É, basicamente isso. E não contente, o bar... tipo, que tem 2 bares flutuantes, assim, que ficam lá. Os bares também não tinham musical, cada um a sua, obviamente. Cada um, cara, na sua solidão ali. E aí esses bares, eles ficam lá abastecendo as lanchas também, né? Ainda que o movimento antropológico das lanchas amadrinhadas seja interessante, a Marie não foi até lá só por causa dele. Ela foi até lá para falar com um homem que, de certa forma, é o produto desse ambiente. Um homem que mora num trailer, num cantinho só dele da praia. Só tem uma muretinha separando essa clareira e aí a faixa mesmo de areia, bem pequenininha. E o Edilberto, ele mora lá. O Edilberto Alves Passos não é um serial killer. Na verdade, talvez ele esteja no espectro oposto das personalidades humanas. Um cara simplesmente mais simpático e generoso que eu conheci nos últimos tempos. E aí, assim, ele foi mostrando, assim, eles moram num motorhome super bonitinho, arrumadinho e tal, vida bem compacta. Só que aí começou a parte mais legal, né? Que eles começaram a tirar sacolas e sacolas e sacolas dos compartimentos do motorhome. E dessas sacolas saíram dezenas de óculos, de todos os valores, marcas, assim, estilos. Olha só. E não é nada, São assim. os mais recentes, né? Nossa. Meu Deus. Tem mais ali? Aqui, alguns que a gente usa. Meu Deus do céu. Posso pegar? Posso. Com licença. Olha essa cor. Ó, não para. É um monte aqui. E é só óculos de bacana. Ó, muitos a gente encontra original, só que a lente estragada. Aham. Tem os óculos feios também, né? Tipo... Ó, esse aqui é tipo de corrida, parece? É. Ah, olha isso aqui, dá óculos. A relação do Edilberto com a água veio do irmão mais velho, que era guarda-vidas. Nesse meio ele começou a conhecer as pessoas que mergulhavam, né? Fazer pesca submarina e tal. E eu um dia resolvi ir com eles. Ali não teve mais volta, né? Porque depois que eu coloquei a máscara a primeira vez e comecei a olhar o fundo, nunca mais parei. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. Você tem quantos anos hoje em dia? 51. Quando saía nas pescas submarinas com o irmão, o homem que tinha causado apreensão na nossa intrépida repórter passava a maior parte do tempo olhando o fundo do mar, porque não gostava de fazer mal às demais criaturas aquáticas. Eu nunca fui de muito matar peixe, assim, muito ruim, né? Como não gostava de matar, o Edilberto resolveu pescar
itens inanimados. Conheci um pessoal que mergulhava aqui e eles falaram, não, a gente mergulha para resgatar as coisas, acha óculos, acha relógio, acha as coisas. E eu, como não era muito de matar peixe, né? Assim, falei, pode ser um hobby legal, assim, né? Vou começar. E no começo não foi exatamente fácil. Porque precisa ter o olho treinado, né? Não é tão simples assim, Não. quando cai... Tem muitas variáveis, né? A posição que estava a lancha, o movimento do vento, às vezes a turbina da lancha ali, do hélice, joga as coisas para trás, ou cobre de areia, né? Então tem hora que você vê a peça só a silhueta, né? Porque está coberta de areia. Então a gente começa a ter o olho treinado para isso, né? Aos poucos, o Edilberto foi pegando o jeito da coisa. E aos poucos os marinheiros foram passando para os clientes. Não, tem mergulhador, né? Assim, eles fazem resgate e tal, né? E a vida dele é isso, assim, ele dá aula de educação física durante a semana e de fim de semana, feriado, ele fica lá, passa um WhatsApp pra ele, normalmente os marinheiros que ficam lá, que, enfim, levam as lanchas lá, falam, tipo, Edilberto, alguém perdeu um iPhone. E aí, o que ele faz? Quando dão esse chamado pra ele, ele vai... Aí ele faz duas coisas. Ou ele pergunta assim, você consegue me falar exatamente onde caiu, onde está a posição do barco e tal. Se a pessoa não consegue localizar, a esposa dele, a Juliana, sobe um drone. Aí se apontam pra ele e ele fica, não, beleza, tipo, sei mais ou menos onde fica, vou mergulhar. Mergulha sem tanque de oxigênio. E aí nessas ele acha não só o que ele foi procurar, como outras coisas que as pessoas perderam. É isso, assim, aí ele cobra, de 300 a R$1.000, assim, tipo, R$300 ele falou que é tipo óculos, assim, aí 500 vai começando iPhone, aí aliança, o que é muito curioso, alguém perdeu uma aliança, né? Por que será que essa pessoa perdeu uma aliança? Aí como é R$1.000, acho que tudo depende da complexidade também do que ele tem que procurar. Teve alguma coisa muito inusitada que você já tirou do fundo do mar? Cadeira. Cadeira, tipo, de que cai da lancha, né? Joia. Joia. Pulseira, corrente, anéis, né? Chave de carro. Carteira com dinheiro. E assim, a gente percebe que o dinheiro tá sumindo, né? Então agora tudo cartão e Pix e tal, né? E a gente sabe que quando a pessoa traz dinheiro, é porque ela não quer deixar vestígio que ela teve no caixadaço, assim, a gente imagina isso. No fim da entrevista, o taxista Mikael, que acompanhou a Marie em toda a aventura, pegou um dos vários óculos que estavam parados em cima da mesa, um óculos esportivo, e experimentou. Tá bom. Bonito pra caramba. Pode pegar pra você. Sério? Obrigado, cara. Vou pegar. Olha, ó. Ficou da hora até. Obrigado. Diante da felicidade genuína do taxista, a esposa do Edilberto sacou outra caixa. Aqui eu deixo separadinho assim, geralmente que são mais tops assim. Esse é um Miu original também. Caraca. Miu é uma marca cara. Tipo R$3.000 um par de óculos. Posso experimentar? Claro. Gostou? Bonito. Pega pra você. Mas é Miu, vocês não vão... Sério? Tem mais pra vender. Tem. Caraca. Olha... Combinou? Eu adorei. Ficou bom, né? Adorei, obrigada. Quer uma capinha? Ele me deu até caixinha ainda por cima. Que absurdo, né? Não era a caixinha da Miu. Que absurdo, né? Porque a pessoa não perde óculos com a caixinha. Normalmente né? não. Mas essa é a vida dele. Todo mundo chama ele de professor. Toda a galera que tava ao redor dele, todo mundo tava de óculos. Da hora. Saca? Não foi, vocês não foram os primeiros a sair. Não, tipo, tinha um lance assim, todo mundo saía com óculos e era tipo isso. Aí eles falaram, a gente pegou também no fundo do mar e tal. E assim, todo mundo com copo Stanley e tal. Porque é isso, ele pega e se ninguém volta pra buscar, ele distribui. Então tinha um molequinho lá, tipo, um molequinho super legal, inclusive, que ele tava com um óculos Juliette, assim, custa caríssimo, assim. Ele, olha meu óculos. Eu falei, que legal o seu óculos e tal. Aí eles falaram, tipo, às vezes no Natal a gente leva sacolas também, a gente abre lá pra nossa família, todo mundo pega, e é isso aí. Eu achei massa isso aí, saca?
A Marie passou o dia todo com Edilberto, evento que além de óculos de graça, incluiu um churrasco dos caprichados. Tava bom pra caralho. Mas claro que ela não ficou ali para filar boia. A ideia era registrar o momento em que o Edilberto fosse chamado para resgatar algum pertence de valor de algum milionário alcoolizado. Mas... obviamente, como eu estava lá e como essa pauta estava amaldiçoada, não achou nada. E eu falei pra ele, eu tenho certeza que quando eu sair daqui você vai achar alguma coisa. Não aconteceu. Fim de semana inteiro. Ele não me mandou nenhuma mensagem. Você espalhou o seu azar. Eu espalhei o azar, assim, completo, tá? Tipo, completo. Aí eu voltei para Balneário, Mikael me deixou lá no Airbnb, é isso aí, legal, prazer de conhecer. Falei, legal a sua viagem hoje, né? Ele ficou, não, muito foda, top, top. Eu, não, legal, pelo menos dei um dia legal para ele. E assim, a Marie conseguiu um primeiro personagem bacana e com isso se convenceu de que a maldição da pauta tinha passado, certo? Não exatamente. Aí quando eu cheguei de fato no Airbnb, naquelas paredes finas, aí provavelmente os vizinhos devem ter ouvido, aí eu comecei a surtar. Mas é engraçado você ter surtado nesse dia, né, Marie? Porque foi o dia mais legal, você fez uma puta coisa legal e surtou mesmo assim. Eu não sei, então agora eu tô em dúvida, porque eu surtei todos os dias, na verdade, mas Mas aí foi nesse dia que você ligou pro seu cônjuge? Eu acho que foi nesse dia que a gente começou a se falar, telefone, perguntou como é que tá, eu falei assim, tá horrível. Eu sou a pior jornalista do mundo. Tipo, eu não tô conseguindo nada. Não tem nada nessa cidade, não tá acontecendo nada nessa cidade. Eu não vejo nada. Tipo, tava tão pacato que eu lembro que uma moradora lá de Balneário, meio que a gente ficou meio amigas. Não amiga, mas a gente ficou trocando ideia, assim, porque ela mora lá. Tava tão pacato a porra da cidade que ela viu um Camaro na rua, ela mandou uma foto e falou, kkk, olha só. Aí eu comecei a entrar em parafuso, eu fiquei, eu não tô conseguindo nada. Falando pro meu namorado, eu não sei mais, ninguém quer falar comigo, eu não consigo falar com ninguém, tipo, e ele, calma, tá tudo bem. Mas ele falou, tipo, você já tem coisas, eu acho que deve ter falado isso, porque você já tinha coisas. Não, ele falou uma coisa, é que assim, o meu processo, eu acho que de reportagem é sempre assim, eu sempre, no curso da reportagem eu fico, quem quer saber disso aí? Quem se interessaria nisso aqui? Isso aqui é literalmente eu falando uma coisa completamente normal. E aí, acho que o Daniel, me lembrou, ele falou assim, o que é normal pra você não é normal pros outros, a sua visão é importante, né? Lembre-se que você, enfim, tá fazendo uma observação ali. Aí eu, tá bom. Eu não podia ligar pra você, né? Porque imagina que eu vou ligar pro editor, né? Você podia ter me ligado. Inclusive, a gente conversou bastante quando você tava lá, mas eu não sabia que você tava tão em parafuso assim, porque você me falou, alguns momentos você me falou. Não. Também é importante dizer, quando eu estava lá, inclusive, na minha estadia, eu tentei falar com outras pessoas também, né? Tentei falar com um cara que ele tem um serviço de aluguel de carro. Carros de luxo, claro. Que eles fazem um book seu dirigindo e um drone te acompanha e tal. Ela também tentou falar com o pessoal da imobiliária Agrobeto, que tem uma placa gigante com os dizeres compre seu imóvel e pague com soja. A foto dessa fachada, assim como algumas outras fotos feitas pela Marie, estão lá no nosso Instagram, que é @radioescafandro. Entrei lá, falei, oi, tudo bem? Eu queria fazer uma entrevista com alguém aqui e tal, achei muito interessante a abordagem de vocês. Aí a mulher só, passa outro dia aqui, só me deu o cartão e meio que me levando pra fora já, assim, saca? E você tentou também a garota de programa que também te... Foi literalmente... Eu fiquei assim, todos os dias lá em Balneário, eu ficava tipo, vamos se encontrar. Porque foi uma mina que... chama Fernanda. Sabe aqueles TikToks que um cara para você na rua e fica perguntando quanto você ganha? Vou fazer a pergunta que não quer calar. Dá pra tirar quanto no mês? 40, 50, depende. Vai embora, entendeu? Vê se eu quero ir pra Belém. Não quero mais, né? Então você não é daqui de Balneário? Não, eu moro aqui em Balneário tem 1 ano. Mas não quer voltar mais pra Belém? Não. Não tem como voltar. Esse aqui é a minha cidade agora. Você adotou então a cidade? Foi. É, do bairro brasileira, né? Quando eu tava pesquisando sobre a cidade, eu achei esse TikTok e tava super viralizado. Tinha, sei lá, 10 milhões de visualizações, assim. E eu achei interessante porque eu gosto, enfim, eu cubro trabalho sexual há uns anos já e eu acho que é uma parte relevante do comércio local também, né? Então, eu já tinha visto comentários de pessoas dizendo, cara, Balneário tem uma concentração muito grande de garotas de programa. Outra cidade que eu ouvi que tem uma concentração muito grande é Brasília. E aí eu fiquei, cara, seria muito massa, assim, conseguir entender como é que, enfim, onde ela trabalha e tal, como é que funciona. Só que, de fato, assim, a galera que é trabalhadora sexual,
A gente é muito mais arredia, por vários motivos, né? E aí teve uma noite que a noite que você conseguiu marcar com ela... Foi domingo. Inclusive foi isso, né? Domingo eu fui pra igreja e depois de noite... Não, vamos voltar da igreja, então. Vamos pegar da igreja. Eu lembrei de um outro TikTok também super viralizado. Uma noite comigo na reunião das... Era gravando um dia de culto e era uma menina toda moderninha, tipo, bem influenciadora, digital. E aqui a gente é sempre muito bem recepcionado, soda italiana, cafezinho, bolachinha, muita conexão com a galera, abraços, é um momento ótimo pra fazer amizade, trocar... Falando como é que, olha só como que é nosso welcome, sei lá o que é, worship, aqui na We Are Reino. E o lance todo é isso, eles tinham uma barraquinha de soda italiana. Liberados pra entrar, eu acho mega organizado. Fora que o povo é muito simpático, olha essa recepção, quando a gente passa por esses corredores... E tinha a peculiaridade de todo mundo se vestir Todo mundo de tava bege. vestido de tons bege, branco, que é tipo, são as piores cores do mundo, assim. Você foi na loja da Havan? Eu fui num raio de 6 quilômetros. Tem 3 Havans na Balneário Camboriú, tá? 3 Havans? 3. Uma tá sendo construída e tem mais 2. Cada uma com a sua Estátua da Liberdade? Não. Mas olha só, né? Olha como funciona o preconceito, opera o preconceito na cabeça da pessoa, né? Eu fui numa van... Eu acho que isso é preconceito, desculpa. Isso daí é preparação pra pauta, certo? É. A informação que você tinha era essa. A informação que eu tinha era tipo assim, que é meio que são essas cores que a gente tem aqui na igreja, que a gente gosta de usar. Aí eu pensei, não, eu já tenho essa cara de maluca. Tipo, o mínimo que eu posso fazer é não chegar toda de preto lá na We Are Reino. Vou tentar me misturar. Eu acho que se você tivesse chegado toda de preto, você tinha mais chance. De repente o pessoal pede pra você entrar pra te salvar, entendeu? Mas aí eu fui lá na van, comprei sim uma camisa, que eu usei de novo, inclusive, no Rio bege? de Janeiro. Não, eu me recuso a usar a cor bege. Que cor que era a camisa? Era listrada azul e branco, chique. com coraçõezinhos vermelhos. Era bonitinha. Sei. Era 100% algodão, tá? Aí você foi na igreja? Aí eu fui na igreja. Cheguei cedo, porque o culto era às 11. Aí eu cheguei mais cedo pra tentar pegar a soda italiana. E assim, eu não sei se você já tentou conseguir uma soda italiana em um culto dominical, caro ouvinte, mas a Marie nunca tinha tentado. Porque se ela tivesse tentado, saberia que a tarefa é das mais desafiadoras. Primeiro que eu tive que descer uns 300 metros antes pra andar, porque tava muito trânsito. Trânsito para ir para a igreja. E trânsito de carrões. Sim. Audi, BMW... Um congestionamento de carro importado pra ir pra igreja. Sim, cara, e assim, não era pouco congestionamento, porque a igreja tem um estacionamento gigante, assim, e todo mundo teve a mesma ideia que eu, e desceu também 300 metros antes, quem tava vindo de Uber, e foi andando, né? E aí eu comecei a olhar, assim, a galera chegando. Primeiro que aí eu vi, eu falei, cara, eu não deveria ter comprado a camisa na van. Tinha gente com tatuagem na cara, tinha gente toda de preto. Eu definitivamente não ia me destacar de nenhuma forma lá de ser uma pessoa estranha. Porque era uma igreja jovem. Eu acho que isso também que fez a igreja viralizar, assim. Todo mundo fazendo essa comunicação da igreja e todo mundo no vídeo com quem eles abordavam pra dar a soda italiana lá. Todo mundo era jovem, branco. E sempre muito descolado. Isso me entregou pra caramba, assim, eu acho que... Tudo bem, tem umas igrejas meio com essa abordagem moderninha, mas eu acho que com essa coisa tão pensada em estética de Instagram... Mas aí você chegou lá e não conseguiu entrar, foi isso que aconteceu? Então, não consegui entrar porque eu subestimei muito, tá? Porque eu fiquei 11 horas da manhã no domingo, pelo amor de Deus, cheguei umas 10... Não tinha soda italiana? Não tinha soda italiana. E tava uma fila gigantesca de gente. E era uma fila completamente desorganizada. Eu não conseguia entrar no salão, né? Mas era, tipo, sei lá, com certeza cabia umas 500 pessoas. Tipo, não era pequeno. Era um negócio grande, assim. E todo mundo estressado, porque tava debaixo de sol, né? Lembrando, Balneário não tem árvore. Não tinha nenhuma árvore, não tinha nenhuma sombra, não tinha porra nenhuma. E aí, o que foi engraçado mesmo é que quando eu tava entrando, teve uma mulher que deu bronca em mim e umas outras mulheres, porque a gente simplesmente começou a andar, não tinha fila nenhuma, era só uma multidão de gente, eu fui seguindo, né? Eu fiquei, foda-se, vou seguir. E aí a mulher, muito feio o que vocês estão fazendo, muito feio. Foi pro inferno. Não falou isso, mas com certeza na cabeça dela, eu fui pro inferno. Tudo errado. Enfim. O máximo que eu consegui chegar foi no lobby. Não tinha ar-condicionado, tinha um telão gigante onde a galera tava vendo o culto em si. E tava um caos, tipo, todo mundo, as pessoas meio que brigando entre si, porque ninguém dava licença. Eu vi acho que até metade do culto. A questão pra mim é que é muita cantoria, cara. 15 minutos de louvor, um atrás do outro, e aquele louvor bem americano, gospel, tipo, sabe?
E aí chegava lá o pastor lá da We Are Hey, não esqueci o nome dele. Ele falou 5 minutos e aí começou de novo a cantoria. Aí eu fiquei, não, vai embora, chega. Tipo, acho que... Mas assim, acho que foi interessante meio que ver... Eu achei as pessoas mais bem arrumadas nesse dia do que quando eu fui sair pro bar no sábado. Sei. E considerando que a igreja toda, ela é muito baseada no... Ela explora muito como é que é a cidade em si de Balneário, a estética e tal, a praia. Eu acho que foi meio que uma coisa... Ah, tá. Aqui tá meio que a demografia que eu achava que eu ia encontrar na praia. E a igreja ficava do lado de um puteiro. Mas isso, enfim, em qualquer lugar do Brasil, você vai pra uma igreja e tem um puteiro do lado. Depois da frustração de não conseguir entrar na igreja, a Marie partiu em busca da frustração seguinte. E talvez existam poucas formas melhores de se encontrar a frustração do que tentar encontrar uma garota de programa sem pagar por isso. Cheguei na fase de implorar. Vamos implorar muito pra ela topar. E aí eu implorando pro assessor dela. Antes eu falei com ela, só que ela fingiu que ela era o assessor dela. Foi meio estranho. Mas enfim, e aí ele falou, cara, vai rolar, mas você tem que entender que ela acorda depois das 18 horas da noite, porque ela vai dormir 6 da manhã. Eu espero, eu faço de tudo. Quando ela acordou às 6, ela me respondeu, eu falei, oi, quando você quiser, onde você quiser encontrar. Ela ficou, não, vamos se encontrar na Praia Central. Eu falei, não, ótimo, tipo, aonde você quiser na praia, eu vou te encontrar. Aí ela simplesmente... A última mensagem dela foi assim, ah, tá. Aí depois... Ai, cara, olha só que loucura, cara. Aí eu abri o Instagram dela, ela postou um print da nossa conversa falando assim, tá vindo matéria aí. E aí, nesse meio tempo, tá? Ela, tipo, não querendo falar comigo, não querendo se encontrar. E aí deu, tipo, meia hora, ela estava andando de jet ski com um amigo dela. Você viu pelo Instagram? Eu vi, porque ela posta tudo na vida dela no Instagram. De noite ela foi andar de jet ski? Ela foi andar de jet ski de noite. Bom, pelo menos ela não tava fazendo um monte de decisão errada, que nem eu tava fazendo em Balneário. No fim, como prêmio de consolação, a Fernanda mandou alguns áudios pra gente. Tipo assim, não tem como saber um valor certo, entendeu? Ela contou que hoje chega a ganhar 4 mil por programa. Sempre os clientes pagam 2, 3, 4 mil. Mas que um cliente já pagou 9 mil reais. Semana retrasada o cliente pagou 9 mil, amiga, pra mim. Tipo assim, não tem como eu saber um valor exato, entendeu? Que nasceu no Pará? Lá no Pará, eu nunca trabalhei no job. Eu sempre tive meus contatos, entendeu? Porque lá eu vivia com meus filhos, com a minha família. Resolveu tentar a vida em BC, o que foi a melhor decisão da vida dela? A minha vida daqui... de Balneário pro Pará nem se compara, é completamente diferente. Mas que começou a fazer programa meio que por acaso. Quando eu cheguei em Balneário, eu andava na rua e os caras paravam o carro e perguntavam quanto é o job, quanto é o job. Eu falei, amiga, que porra de é job? Aí aonde eu andava, entendeu? Aí eu comecei a cobrar. Aí os caras pagavam mesmo, entendeu? E Balneário, o número muito grande de job, sim. Aonde você vai aqui em Balneário tem menina do job, é balada, restaurante, lanchonete. A maioria das mulheres em Balneário são do job. No último dia em BC, a Marie foi encontrar um corretor de imóveis chamado Guilherme Pilger. Esse também foi um cara que eu tive que me humilhar bastante. Todo mundo eu tive que falar que eu ia perder meu emprego imaginário, assim, todo mundo, mas enfim. Eu gostaria muito que você fosse uma funcionária da Rádio Escafandro, tá? Só queria deixar... A gente só não tem a Marie no quadro fixo porque a gente não tem dinheiro suficiente pra ter. Mas, ó, a campanha de financiamento tá aí. Não, enfim, ele aí com muito esforço ele topou. Vou começar, acho que perguntando uma coisa... Primeira coisa que eu notei quando eu apareci aqui em Balneário. Em São Paulo, cada esquina tem um salão de beleza. Em Balneário é corretor de imóvel, é corretora. Como é que é atuar num mercado tão competitivo? Então, aqui a gente fala que além do corretor de imóveis nós temos o porteiro, o dono da padaria, o salva-vidas, todo mundo que tu encontrar na rua tem Cresci, né? O cara já nasce com Cresci aqui. Para se diferenciar, se destacar no mercado tão concorrido como esse, tem que investir muito em posicionamento, marketing. O Pilger, ele é basicamente o arquétipo de todos os corretores de imóveis em Balneário Camboriú. É um cara que ele é do interior do Rio Grande do Sul, então tem aquela cara de menino saudável, branco, loiro, e aqueles dentes brancos. Isso foi uma coisa que realmente eu vi com mais frequência, assim, a galera com essas lentes de contato que parece Mentex.
variando muito a coloração, tá? Mas eu sinto que quanto mais a pessoa tinha dinheiro, mais branco era a lente de contato. E você foi falar no... Eu fui falar no escritório dele, que, enfim, é um escritório bonito, assim, todo envidraçado, você consegue ver a cidade e tal. Mas também eu me atraí por ele, porque ele tem um reality show no YouTube chamado Vende-se Balneário. A gente queria com emoção, foi com emoção. Buscaram uma cliente de avião particular em outro estado. Isso não é todo dia. Ele fica filmando, ele fechando negócios imobiliários com ricos que querem comprar apartamentos em Balneário, porque ele é corretor de luxo, né? Mas a construtora Segas me chamou e disse: se essa tua cliente é quente, se ela já investiu contigo outras vezes, vamos trazê-la aqui. Esse casal pegou um avião particular para vir até aqui, compraram. Então vou lá mostrar que já tá na hora, eu acho, né? Estão com fome? Hoje eu vou mudar um pouco a escolha, tá? Nós vamos num restaurante um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Por exemplo, eu trouxe um filmmaker meu para ficar 20 dias dentro do meu apartamento aqui para nós produzir 20 conteúdos de imóveis em 20 dias. Ele se inspirou nos programas de reality show que tem nos Estados Unidos. Viu que não existia um conteúdo similar a esse aqui, e aí pensamos, vamos que Balneário Camboriú tem o mesmo perfil, lifestyle de imóveis de alto padrão, de luxo, de carros esportivos, de bons restaurantes de frente para o mar, de vida marinha. E a gente quis mostrar o lifestyle da cidade, que na verdade a gente vende aqui é o lifestyle, é a qualidade de vida, é a segurança, né? Por isso que todo mundo do Brasil, quem se sobressai hoje financeiramente em qualquer cidade do país hoje, vê Balneário Camboriú com bons olhos para investimento. Mas é que é engraçado que durante, né, do programa tem umas conversas meio que assim: nossa, eu estou muito insatisfeita com o meu dentista. Nossa, você conhece doutor fulano de tal? Não, nunca ouvi falar. E que tal tu colocar lente de contato? Ele, doutor fulano de tal, faz não sei o quê. Aí corta pra pessoa indo pro dentista. Ele é bem conhecido, né? É, sim, queres que eu agende um horário pra te ir lá? Ai, por favor. Publi, né? É merchan. Tá me dando uma agonia. Mas não é só no YouTube que o Pilger literalmente mete a cara. Quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, eu cheguei colocando em torno de 10 a 15 outdoors aqui na cidade, né? Rapidamente, como ninguém fazia, foi mais interessante porque todo mundo queria saber quem que é esse maluco que tá no outdoor. Na época que eu comecei, praticamente ninguém de nenhuma área colocava o rosto no outdoor. Hoje, tu vê médicos, dentistas, arquitetos, o João do Gás, João da Esquadria, da farmácia, todo mundo quer estar no outdoor hoje em dia. A carreira do Guilherme Pilger é baseada na aparência, na cara no outdoor e nas mídias sociais. Isso faz todo sentido, porque para ele o segredo de Balneário tem a ver com isso. É uma cidade em que as pessoas podem aparecer, podem ostentar sem medo. Tu não pode usar um carro esportivo na tua cidade do interior, porque senão todo mundo vai ficar falando, porque mexe com tráfico, mexe com tigrinho. Ninguém aceita numa cidade interior que tu possa ser bem sucedido. A não ser que saiba que venha de família já de alto poder aquisitivo. Porque esse cara que já vem de família, ele não tem essa ideia de querer ter um carro de super luxo. Porque na família dele já é normal isso, ele já passou por tudo isso. Sim. Mas o novo rico, ele tem essa ideia de demonstrar aquilo que ele conquistou. Então ele vai querer andar de carrão e as pessoas vão começar a falar dele. E ele não pode usar isso lá na cidade dele, então ele procura um lugar que ele possa usar isso e que tenha segurança, porque também não adianta tu ter um carrão numa cidade que se tu sair numa sinaleira tu vai ter um motoboy e vai botar uma arma na tua cabeça. Então aqui em Balneário Camboriú ele pode ter esse carrão, ele pode ter um conversível, pode usar as joias, os relógios. Ele pode ostentar. Ele pode ostentar aquilo que... E ninguém vai falar, né, dele que ele está envolvido com alguma coisa. Aqui é um dos poucos lugares que ela pode usufruir disso, né? Esse lifestyle de ter um baita barco, de ter um apartamento de frente para o mar de milhões, porque se ela for colocar o dinheiro dela na cidade dela, não vai valorizar, e depois ela vai construir uma mansão que ela não vai conseguir vender para ninguém, porque ela é uma das pessoas mais bem-sucedidas da cidade dela. Eu diria que aqui é a maior concentração de pessoas bem-sucedidas do Brasil, estão aqui.
Eu passei na frente de uma corretora de imóveis que nós fazemos a conexão do agro com Balneário Camboriú. O pessoal vem muito de Goiás, Minas Gerais, o pessoal que te procura realmente é do agro? Eu diria do oeste, do oeste, Mato Grosso do Sul, nós temos o oeste do Paraná, da própria Santa Catarina. Muitos são gaúchos que migraram para o Mato Grosso do Sul já há muito tempo. Então eles têm os aviões das fazendas deles, descem aqui, tem aeroporto próximo. Numa fazenda tu não pode andar de uma Porsche, uma Ferrari, então aonde que ele vai usufruir? Já comprou terra até não poder mais, onde é que ele vai usufruir disso? Então, às vezes eles vêm com a safra, já investi em terra o suficiente. Entendi. Eu só quero saber onde é que eu vou botar esse dinheiro. E agora, qual que é o imóvel mais caro disponível no momento no mercado aqui em BC? O Sena Tower, né? Está sendo construído. É verdade que chama de AgroTower? É esse que chama de AgroTower? Ainda não escutei falar essa expressão. Tem um outro prédio sendo construído, que é o Titanium Tower, que sim, esse é um prédio total do agro, mas o Sena ele é bem eclético. Qual que é o valor dos apartamentos? Por volta de 28 milhões para mais, assim, os apartamentos. Quantos metros quadrados? A partir de 300 metros quadrados. É curioso, né? Porque, por exemplo, você vai ver no Rio, né? Acho que você paga 20 milhões, por exemplo, numa beira-mar e é uns 600 metros quadrados. Aqui a metragem é um pouquinho menor, assim, né? É que os prédios normalmente lá são mais antigos, eu acredito. Isso aqui é um prédio que vai entregar daqui a 8 anos, né? Por exemplo, nós temos cobertura ali que especula-se que vai estar por 250 milhões nesse Sena Tower. Valores cada vez mais altos, prédios cada vez mais altos, numa cidade com 140 mil habitantes. Faz a gente se perguntar até quando vai esse crescimento. Que é um crescimento de concreto e vidro, mas não necessariamente um crescimento populacional, já que a maioria das pessoas que compram esses apartamentos multimilionários não chegam a morar neles. Como é que vai continuar crescendo se já está nesse ponto, né? Que você tem que demolir enfim, uma coisa mais antiga, sei lá, tipo de 10 andares para construir um de 30, por exemplo. Então, ainda tem bastante espaço. Não frente para o mar, claro, frente para o mar ele é o mais desejado, né? Então, frente para o mar teria talvez uns 3, 4 lugares que dariam para construir ainda. Porém, se a gente olhar para Balneário Camboriú, ainda tem alguns espaços aí para crescer tranquilamente. E se for pegar essa avenida para cá, se o plano diretor quiser, ainda tem bastante espaço. Mas então eles estão mantendo esse pequeno espaço aqui para que os imóveis realmente valorizem ainda mais. Mas a hora que quiser, tem todo esse espaço aqui atrás. Nós estamos falando aqui da Terceira Avenida para trás, né, até a BR. Você acha que a Balneário ideal, então, seria já esse cenário aqui já completamente verticalizado, por exemplo? Em algum momento isso vai acontecer. Não é nem... Agora já, de frente para a Terceira Avenida, já estão liberando prédios mais altos. Né? Mas aqui a 5, 10 anos, provavelmente, toda essa parte aqui vai ser... Vai sobrar sol? Olha, tem sol aí. Tem alguns prédios, né, que talvez com face sul, né, não tenham, né, principalmente os prédios mais antigos, mas os prédios mais novos já tem tudo isso pensado no cone de sombreamento, né, que eles falam. Procurou se respeitar muito. E a parte da praia, né, tu deve ter visto que foi alargada, então tem muita areia, né. A praia foi alargada, passando em média de 25 para 70 metros, numa obra que custou quase 70 milhões de reais e foi em parte revertida pelo movimento das marés. Em alguns trechos, degraus gigantescos se formaram. Em outros, esqueletos de concreto de antigas construções brotaram direto do passado. Mas na média, a praia é gigantesca. Tanto que, como a Marie contou, você pode estar de pé na areia e não sentir que está no litoral. Essa sensação se espalha pela cidade. E tem a ver com o jeito como as pessoas se vestem, com a ausência do tiozão de sunga comprando Hollywood, tem a ver com as fachadas de centro de diagnóstico, mas tem a ver principalmente com uma característica lúgubre de Balneário: a falta de luz do sol. Dá 3 horas da tarde, o sol desaparece da praia, porque ele fica atrás dos prédios. E o mais engraçado é que, assim, antes das 3, quando você anda na rua, tipo, meio-dia, obviamente o sol tá em cima, né? Ele vai direto na tua cabeça. E é super desagradável, porque é uma cidade de concreto, e não tem árvore.
Então, esse sol, ele só existe para uma cidade fantasma, nas alturas. Ele tá só iluminando aquelas salas, umas salas gigantes, que eu fico imaginando que não tem ninguém, assim, o ano inteiro. Eu achei meio tétrico, de certa forma, isso, sabe? A Marie Declercq conversou sobre isso numa visita à ex-vereadora de Camboriú e moradora da cidade, Marisa Zanoni. Segundo ela, a sombra que os arranha-céus projetam no restante da cidade tem impactado a saúde mental da parte da população que não tem uma dezena de milhões para comprar um apartamento. Temos um dos maiores índices de suicídio. Os dados que a gente achou sobre isso são antigos. Dizem respeito a um levantamento feito pelo Centro de Valorização da Vida entre 2014 e 2016. No período, foram 47 suicídios, mais do que o dobro da média nacional. Mas enfim. Depressão, doenças mentais. Você tem uma população idosa que está enclausurada. Eu senti que Balneário são duas cidades. Que toda cidade litorânea ela vai ter um pouquinho essa relação. Tem a cidade da temporada e tem a cidade normal, fora da temporada, onde as pessoas moram, né? Então, assim, durante o dia, de noite também, você vê gente na rua, trabalhando, esperando um ônibus que nunca chega, com sol na cabeça e tal, enfim, uma cidade normal. Só que tem uma segunda cidade, que é uma cidade fantasma, grande parte do ano, que é uma cidade nas alturas. Quer dizer, Balneário Camboriú é a perfeita metáfora do Brasil, que é, segundo a ONU, o 14º país mais desigual do mundo, ao lado do Congo. Com o agravante de que o excesso de renda de um lado da cidade impacta diretamente no outro lado. Quando a gente anda ali pelos bairros, tu vê uma kitnet, R$ 2.500, e mora todo mundo amontoado. Então, você ganha quanto lá no comércio, na construção civil para pagar isso? É isso, ela atrai as pessoas, mas quando chega aqui... É dureza? É dureza. A Marie Declercq perguntou sobre isso para o corretor de imóveis Guilherme Pilger. Eu falei com Uber, garçom, enfim, aí falei com vários perfis, né? O que muita gente fala é que é uma cidade muito cara para se morar se você não tem esse perfil do cara que vai ter a Ferrari, né? Esse metro quadrado super valorizado também não dificulta quem vai trabalhar aqui com serviço? Na verdade, Balneário Camboriú, ela hoje permite que todos tenham aqui condições de morar. Tem vários prédiozinhos mais baixos, mais velhos, mais antigos, que não sofreram tanto com essa valorização. E tem vários restaurantes que não são frente para o mar, são terceira quadra para o mar, que permitem que tu almoce de uma forma mais simples, né? Claro que os aluguéis têm que ser muito bem procurados, pois porque a média não é tipo R$6.000. A demanda é muito maior que a oferta. Então, quando entra apartamento de 3,5, mas é muito rápido, tem 5, 6 querendo. Então, tu tem que estar muito ligado para tu conseguir achar, mas existe. Mas aí você tem que morar ao redor, assim, então, da cidade. Aí, normalmente o pessoal mora aqui em Camboriú, que é a cidade vizinha. Não sei se tu sabe que tem uma diferença entre Balneário Camboriú e Camboriú. Camboriú não tem praia, por exemplo, Exato. né? Em 2010, Balneário Camboriú ocupava o segundo lugar no Índice de Desenvolvimento Humano de Santa Catarina. Camboriú estava na posição 169. Os dados são antigos porque se baseiam no censo, então não pegaram a explosão de arranha-céus. Ou seja, a gente pode supor que hoje essa diferença seja ainda maior. Em 2024, a Marisa Zanoni concorreu à prefeitura de Balneário Camboriú. Numa cidade em que o vereador mais votado foi Jair Renan Bolsonaro e concorrendo pelo PT, ela sabia que não tinha chance de vitória. Mas aproveitou a ocasião para provocar o sistema político local. Moradia popular. Não cabe Minha Casa Minha Vida aqui. Eu falei, quem sabe a beira-mar? Alargamos a areia, vamos fazer Minha Casa Minha Vida, beira-mar, né? Porque eu acho que a gente tem que começar de novo a problematizar isso, né? Sim. Quem que pode usufruir disso? Qual a democratização desse espaço, né? Dos espaços, quais são os espaços públicos?
Antes de terminar, eu quero te convidar a escutar mais um dos nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva. É o Bom Dia Fim do Mundo, videocast da agência pública, apresentado pela Giovana Girardi, pela Marina Amaral e pelo Ricardo Terto. As conversas semanais são focadas na questão climática, mas de forma entrelaçada ao noticiário político, econômico e internacional e a diversos aspectos da sociedade. Procura aí pelo Bom Dia Fim do Mundo na sua plataforma de áudio preferida. Escuta que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 140 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é a Fabi Marques e eu tô falando de São Paulo, capital. A mensagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A edição de áudio é do Matheus Marcolino. A produção e a reportagem são da Marie Declercq. O roteiro, a sonorização e a direção são do Tomás Chiaverini.